É pemba, é pemba, é pemba. Agora, voltando aqui, é... Então quer dizer que esse lance de ego do médium, né, enfim, que as pessoas incorporam, Exu, incorporam, enfim, as entidades que elas carregam e tal, no meio da parada da ayahuasca, né, que isso é uma coisa que pode acontecer, Pode acontecer. né. Pode acontecer. E- Meu irmão, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido. Ele nunca tinha incorporado e nunca tinha consagrado a ayahuasca. Ele foi fazer um ritual lá comigo, lá em casa, um ritual de cura da criança interior, que eu trabalhei forte com os herês nesse trabalho, e ele incorporou. Sim, mas aí veio, sim, no sapatinho, ele sabe, o guia sabe como se comportar, né? Exatamente. Mas assim, não sei, é porque assim, eu já tomei ayahuasca algumas vezes, né? E todas as vezes em contextos ritualísticos. Nunca tomei numa casa universalista, ou nunca fui num daime, assim, numa parada assim, nunca fui, assim. Super peguei, consagrei em casa, dentro, enfim, fiz as minhas rezas e Uhum. tal, né? Meus intentos com os meus ancestrais. E pedi pra ver o que eu não tava conseguindo ver, né? Enxergar o que eu não tava conseguindo enxergar. Sempre foi muito revelador pra mim. E tive já, inclusive, uma incorporação, mas assim, durou muito rápido. Foi um lance de eu estar ali na esteirinha, fazendo a minha meditação, esperando uma hora vai me pegar essa força. Uhum. E aí, de repente, a... eu sinto o meu Exu, o Lúcifer, né? Encostando em mim, e aí, pum! É como se eu tivesse aterrado no chão, assim. É uma coisa muito impressionante, né? Mas foi tão rápido, foi papo assim de 2 minutos no máximo, assim, eu sentia e era como se ele me encaminhasse até a minha enganga, né? E quando eu chegava perto da enganga, eu já voltava a Ingrid, já não era mais Exu Lúcifer, né? Mano, quando isso aconteceu, parecia que era tipo assim, a gente precisa virar essa chavinha pra que de fato você consiga ver. Porque antes eu tava, será que bateu? Acho que não bateu, eu tô olhando pra lá, não tá dando nada. Mas quando virou essa chavinha, foi foda demais, assim. E aí eu vi, e realmente, de todas as medicinas que eu já tive a oportunidade, né, a graça de experimentar, é, tanto a psilocibina, enfim, como a ayahuasca, enfim, eu achei a ayahuasca mais pemba, assim. Eu sou suspeito pra falar porque eu amo essa medicina, né? Inclusive, sobre os meus processos com a ayahuasca, eu nunca tive um processo assim revelador da minha. Aconteceu tal coisa comigo. Os meus processos todos são em contato com algum guia. Todos, até hoje, todos foram em contato com um guia. O mesmo guia pode ter vindo mais que uma vez, ou guias novos, guias até da egrégora da casa, que não é um guia que trabalha comigo, mas é daquela casa, e ele ter esse contato comigo, né? Então, para mim sempre foi assim, né? Teve gente que fala, pô, mas você nunca teve uma vivência, e isso, aquilo. Eu tive com o meu guia. Meu guia me falou isso daqui. A única vivência que eu tive que eu voltei assim num tempo foi quando o seu Pantera me mostrou eu, criança, brincando com o bonequinho e falando que era ele. Mas geralmente é a incorporação, o guia falando comigo. Esse de criança interior que eu fiz, primeiro eu fiz sozinho, lá no recanto. E nesse dia eu consagrei também o cogumelo, o cubensis. 3 gramas de cogumelo. E eu tava lá deitado. Eis que ele chegou parecendo o Crazy Frog. Din, 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 papapá, tu, 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 tá, 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 ti, 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 ti. E eu, oxi, como assim? O que ele tá fazendo? E aí, inclusive, nós fizemos esse colar aqui. Ele foi me falando, ó, põe uma pedrinha aqui, eu fui fazendo, ó, isso aqui você colocou por causa disso, isso aqui por causa disso, isso aqui por causa daquilo outro. Me explicou por que a gente fez esse colar. Na playlist ele falou, essa música veio depois dessa, por causa disso, disso, disso. Eu que fiz você colocar essa música aqui. E o legal é que dessa vez ele falava comigo com a minha boca, não era na minha cabeça. Como eu tava sozinho, ele sabia que ele podia falar em voz alta. E aí ele falava através da minha boca e ele. Hilário. Hilário, assim. Foi uma experiência mágica, mágica. Eu saí de lá, tentei ligar pro Rick, liguei pro meu irmão, liguei. Inclusive liguei pro Rick, tava lá ainda. Rick, aconteceu isso. É. Meu herê chegou fazendo que nem o Crazy Frog, din, papapá, tu, tu, tu. Eu fazendo isso, o herê chegou pra falar com ele. No telefone. Herê falando no telefone, assim, mano, isso aqui não tá acontecendo.
Aí depois minha esposa passou lá, me buscou, a gente indo pra casa, contando como é que foi. Então, aí comecei a imitar pra ela também o que aconteceu, e ele tava vindo de novo. Porque assim, por mais que você não está mais sentindo a força, a ayahuasca não tá agindo, Sim, né, eu tava no seu processando. organismo. Então, para mim abre muita mediunidade assim a ayahuasca. E é a medicina que eu mais gosto, que eu sou apaixonado, né?